20. Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 55, Toque Final. 4. Fala Clã caso queira que os vídeos saia com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Se não puder apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha o canal que não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Josepine Clara era uma antiga professora da academia que estava aqui há mais de 80 anos. Ela era uma das velhas figuras importantes que sempre foi professora sênior da Academia Mercarva, mas nunca foi presidente nesses 80 anos. Por quê? Presidente anterior, Biren. Presidente anterior, Biu. Atual presidente, Casar. Todos os três eram novatos que apareceram de repente do nada e tinham menos habilidade e fama do que Lady Josepine. Lady Josepine nunca esteve no comando da academia, embora não fosse estranho para ela ter sido presidente o tempo todo durante esses 80 anos como a bruxa genial da história e uma mestre em feitiços dimensionais. A razão para isso era simples. O cargo de presidente sempre esteve reservado a uma pessoa. Anúncios por PubFuture. Desculpe por mandar seus amigos para fora. Afinal, é algo que tem que ser feito em segredo. Eu entendo. Eril Casar, Lady Josepine Clara e eu fomos os únicos que ficaram no quarto do hospital. Parecia que a maioria dos nossos encontros nesta iteração acontecia na enfermaria. Em primeiro lugar, há algumas perguntas que temos que lhe fazer. Por favor, entenda que não podemos encobrir isso com facilidade, ao contrário do que aconteceu com a estudante Mari. 1. Ela ainda estava testando as coisas. Para progredir rapidamente em nossa conversa, joguei fora a runa primordial que coletei de Fermac. Vung. Lady Josepine respondeu imediatamente com um feitiço dimensional, como se ela percebesse isso como um ataque. A runa do Prime desapareceu no ar antes de reaparecer em sua palma. Depois disso, ela me olhou furiosamente, mas pude sentir que ela não tinha certeza se deveria demonstrar boa vontade ou hostilidade contra mim. O professor Fermac era um espião. Os dois lamentaram depois de ouvir minhas palavras. Um professor da academia que trabalhava há 10 anos era na verdade um espião e o mentor deste incidente. Mesmo que não houvesse nenhuma prova para apoiar minha afirmação, os dois deveriam ter notado algo depois de verem seu cadáver. Preceito. Um voto ao mundo que foi gravado nos corpos dos grandes guerreiros do Paraíso das Sombras. Não havia muitas pessoas que conhecessem essa habilidade antiga que oferecia uma grande quantidade de poder ao seu usuário ao custo de alto risco. Mas ainda havia algo que os dois desconheciam. Você sabe quem o enviou como espião? Bem, isso é algo para investigarmos. E quanto tempo isso levará? Provavelmente após o quarto arco ou algo assim. Em vez de esperar até esse ponto, decidi contar a eles com antecedência. Tati Baltazar. Fermac Daman é discípulo desse homem. Isso não pode ser. 80 anos atrás, nós. Lady Josepine reagiu com uma voz agitada antes de fechar rapidamente a boca. Os olhos de Eril Casar também tremiam de descrença. 6 caminhos da lança. Vazio. Preceito. Não me diga que você não os conhece, porque foi você quem ensinou tudo a ele. Para sua referência, é o mesmo para mim. Não me diga que você... As 3 habilidades mencionadas acima eram todas segredos da raça do paraíso. Mais importante ainda, o Void, que surgiu dos Six Eyes of Tispear, era uma técnica que só tinha 2 usuários na contemporaneidade. E, no entanto, aqui estava eu, dizendo-lhes que também os havia aprendido. Em outras palavras, a conclusão que eles tirariam sobre mim era: você é discípulo de Baltazar. Uma fissura dimensional apareceu num instante. Além da fissura que foi ativada com mais velocidade do que antes, havia todos os tipos de cadáveres babando enquanto esperavam para me atacar. Partolon, o mais ameaçador de todos os Shadow Paradise destruídos, hein? Ele estava mais sério do que eu pensava. Um movimento de seus dedos e eu seria engolido pelos cadáveres atormentados de Partolon, mas... Por favor, pare com o blefe. Não é como se você fosse matar pessoas sem ter certeza de sua identidade. Eu rapidamente esculpi uma runa no ar que significava fechar quando a porta para a dimensão foi fechada à força. Lady Josepine ficou chocada com o fato de seu feitiço dimensional ter sido desativado por uma única runa.
Ainda havia dezenas de feitiços ativados que estavam prontos para serem disparados contra mim, mas ela deve estar chocada por eu ter dissipado aquele em particular. Clara, por favor, cancele seus feitiços. Mas, presidente, faça o que ela diz. O presidente aqui é apenas um corpo sobressalente, certo? Tenho certeza de que o verdadeiro corpo ainda não está em condições de deixar o castelo. Até o presidente Eril ficou surpreso ao ouvir essas palavras. Desfazendo o gesso que restringia meu braço, levantei-me da cama e caminhei lentamente até o jovem. Ou melhor, meu mestre, que deveria estar controlando aquele boneco humanoide. Rei da Montanha de Ferro. Isso é apenas o começo. Você. O que exatamente? Seu discípulo, Baltazar, ainda está vivo e acumulou poder. Ele se tornou muito mais forte do que antes e também não está mais sozinho. Vocês não serão suficientes para detê-lo. Por causa da sua hesitação há 80 anos. Ao ouvir isso, o presidente Eril lentamente começou a se afastar de mim. Seu único erro estava em sua ação indecisa no passado, que havia sido resultado de sua afeição por seu discípulo. Ele sobreviveu e agora está ameaçando este mundo. Eu a lembrei de seu erro e a empurrei para um canto. Fiz com que suas memórias traumáticas ressurgissem. Agora, por causa da traição do seu discípulo de confiança, o crime se espalhou por todo o mundo. E você só conseguiu recuperar 2 deles. Uma delas foi a runa primordial engolida pelo Rei da Montanha de Ferro. Lembrei-lhes que aquele também teria sido roubado sem a minha ajuda. Ela admitiu isso. Ela não teve escolha senão admitir a verdade, a existência de Fermac-Daman, que esperava pela oportunidade certa depois de se infiltrar na academia há 10 anos, era a prova. Sem dar-lhes tempo para organizar seus pensamentos, empurrei-os ainda mais para um canto. A grande pedra do destino, Liefaiu, está nas mãos de Tatis Baltazar. E ele provavelmente já possui a maioria dos 4 tesouros de Danu. Paraíso. O mundo original da raça de Danu. Quando o caminho para o paraíso descesse, Tatis Baltazar entraria nele carregando os 4 tesouros nas mãos. Não havia como ir em Danu a não saber o que isso significava como a rainha. Depois de uma coroação adequada, Tatis Baltazar não será mais um usurpador. O que vem a seguir é muito previsível, certo? Irin Danua. Eu descobri o segredo dela. Biren 80 anos. Biu há 50 anos. E agora Casal. Ela, que costumava observar o mundo usando o corpo feito de pedra rúnica e todos aqueles nomes falsos, estava sendo abalada pela minha enxurrada de informações extraordinárias. A culpa por não ter conseguido lidar com Tatis Baltazar, e o arrependimento por ter criado alguém como ele como seu futuro sucessor. Esse foi o seu maior erro como professora que ensinou inúmeros discípulos, e aqui estava eu jogando esses fatos na cara dela. Qual exatamente é o seu objetivo? Tirei a roupa na frente dela, que tinha a forma de um homem. Acima das cicatrizes e feridas estava o preceito indestrutível em meu corpo. Josepine e Erin, minha mestra, engasgaram ao ver isso. Eles tinham a impressão de que eu era um discípulo maligno do rei maligno, ou usurpador Tatis Baltazar, e ainda assim havia um preceito muito contraditório gravado em meu corpo. Eu tinha revelado todas as minhas mãos e dado a elas minhas informações mais cruciais, e ainda assim foram os 2 que recuaram em estado de choque. Empurrando ainda mais para o canto, coloquei minha mão na parede ao lado dela e olhei em seus olhos. Eu vi o olhar estupefato no rosto do meu mestre. Mesmo o corpo falso foi incapaz de esconder seus olhos azuis claros. Temos o mesmo objetivo em mente. Você está tentando impedi-lo. Para proteger este mundo, terei prazer em me tornar sua primeira lança. Você pode até me tratar como um cão de caça. Eu estava demonstrando uma atitude muito opressiva e insolente, mas não havia outra maneira de evitar isso. Havia muitas partes suspeitas em mim para formarmos uma relação regular de confiança. Mesmo assim, eu queria que essa pessoa vivesse. Criança, eu sou um adulto. Enquanto eu for adulto, tenho o dever de priorizar a sua segurança quando criança. Suas costas, que ela me mostrou no final, ainda eram uma lembrança vívida e dolorosa. Desta vez, foi a minha vez de protegê-la. Era um palácio escuro sem sinais de luz solar. Havia um tapete vermelho no chão e a única fonte de luz vinha da iluminação ambiente da pedra do abajur. Anúncios por Pub Futura. No final daquela câmara havia um trono escuro de pedra, no qual dormia uma senhora solteira. Seu cabelo, que parecia ter sido feito de prata derretida,
Refletia a luz da pedra da lâmpada para iluminar o trono escuro. Visitá-la naquele lugar solitário era seu único amigo. Erin. Uma senhora loira entrou no palácio através de um portão dimensional. Josepine caminhou em direção à senhora sentada no trono, que lentamente abriu os olhos azuis em resposta. Eu sou contra isso. Os olhos esmeralda de Josepine não estavam tão decididos como sempre. A tela estava confusa, e isso serviu para mostrar o quão chocante foi tudo o que ouviram hoje. Por cerca de 100 anos, Josepine viveu com Erin Danua, que atualmente estava se entregando às suas memórias do passado. Tatis ainda está vivo. Assim como fez com Josepine, Erin encheu Tatis de amor, se não mais. Ela, que estava viva desde os tempos antigos, procurava um sucessor e considerava Tatis o herdeiro do trono. No entanto, ela foi traída por aquele discípulo de confiança e hesitou no último segundo quando deveria desferir o golpe final. Este foi o resultado de sua inação passada, e ela teve que assumir a responsabilidade por isso. Podemos confiar nele? Ele era um menino obstinado com olhos vermelhos ardentes. O que exatamente ele era? Ela se perguntou. Erin. Eu sei. Eu não deveria confiar facilmente nas pessoas. O que ela recebeu em troca de sua confiança foi a traição de 80 anos atrás. Ela não podia confiar facilmente no garoto chamado Corin Locke, que de repente apareceu como um cometa, nem deveria. No entanto, vamos ficar de olho. Por enquanto, não podemos ter certeza de nada. Sim. Como alguém que carregava um grande fardo, era uma escolha óbvia. Ela não poderia suportar mais riscos. Mesmo que ele tenha impedido Fermac de recuperar a runa primordial. E mesmo que ele tivesse jurado salvar o mundo. Ainda havia a possibilidade de tudo ser uma armadilha para enganá-la. Mas uma coisa que ela simplesmente não conseguia entender era: por quê? Ele estava olhando para mim com tanta pena. Ela estava imaginando coisas. A rainha prateada voltou a dormir com dúvidas não resolvidas em sua mente. No último dia do semestre na Academia Merkava acontecia a cerimônia de ajuste de notas, onde eram reatribuídas notas aos alunos de acordo com seu aproveitamento. Esse ajuste de nota foi muito importante. As dadas durante a admissão eram classificações temporárias de estudantes, enquanto estas eram notas oficiais atribuídas pela Aliança Guardiã. Ou seja, era possível que os alunos tivessem a qualificação de verdadeiro tutor apesar de permanecerem estudantes, dependendo dos resultados desse ajuste. Corin, você quer batatas? Peguei a batata assada que estava nas mãos dela. A batata descascada tinha açúcar temperado por cima, que era minha forma preferida de consumir batata. É incrível como sempre. Ele. Certo. Todos os alunos estavam no Festival Hall para a cerimônia do último dia do semestre, e Mara estava distribuindo batatas para todos. Ela já havia dado para cerca de 100 pessoas e ainda estava empenhada. Senhor, por que você cozinhou tantas batatas hoje? Eu perguntei enquanto ajudava a distribuir batatas. Na verdade, cerca de 20 amigos de Mari já estavam se oferecendo como voluntários para distribuir batatas. Olhando como todos pareciam acostumados com a tarefa, este parecia ser um evento regular. Hoje é o último dia do semestre. Todos vão embora, então temos que assar e distribuir todas as batatas do armazém. Caso contrário, eles vão estragar. Você tem um armazém? Por que exatamente você tem um armazém de batatas dentro da academia? Interessante. Obrigado a todos pelo seu trabalho incrível. Seu crescimento surpreendente ao longo deste semestre tem sido o modelo de crescimento da nossa academia. Estávamos distribuindo as batatas enquanto o presidente Iriu Kazar, ou melhor, Erin Danua, meu mestre, terminava seu discurso. O ajuste de nota estava prestes a começar muito em breve. Vamos ir? NN. Agora apresentaremos os alunos que receberão um ajuste em suas notas. Os alunos subiram ao palco um por um enquanto o presidente chamava seus nomes. A maioria deles eram veteranos da academia. Isso era natural porque os alunos calouros só faziam disciplinas obrigatórias e missões simples do Conselho de Missões, então era difícil ter conquistas suficientes para um ajuste de nota. Além disso, era raro chamar alunos calouros por algo perigoso. A aluna de maior desempenho do segundo ano do Departamento de Magia, Mari Dunaref. A multidão vibrava, mas ainda assim era positiva, como se estivesse dentro do alcance da sua imaginação. Mari era uma maga de grau 1 no início do semestre.
A maioria dos alunos da academia se formou, na melhor das hipóteses, com a primeira série. Na verdade, era muito raro os alunos do quarto ano chegarem ao primeiro ano, e ainda assim Maria foi um prodígio entre os prodígios por alcançar o primeiro ano no segundo semestre do seu primeiro ano na academia. Apesar disso, ela passava por outro ajuste, ainda mais rápido que Luni Arden. A estudante Mari passou por um acontecimento infeliz, mas provou seu espírito indomável e ajudou muito a evitar que o acidente no laboratório saísse do controle. O desempenho de Mari em termos de missões neste semestre foi próximo de zero, pois ela nem teve permissão para sair da cidade após se tornar uma vampira. No entanto, houve coisas que ela fez como ajudante do experimento da professora Dana, e o maior motivo foi sua capacidade de mana e romper depois de se transformar em uma vampira. Era impossível não aumentar sua nota considerando sua força esmagadora. Além disso, foi somente graças a ela ter contido o Rei da Montanha de Ferro por um longo tempo, que a academia teve muito menos vítimas do que a situação exigia. Guardiã Maria do Narif. Com as recomendações do presidente da academia Mercarva, Eril Kazar e Dina Grandeia, a presidente da Aliança dos Guardiões do Sul, atribuímos a você o posto de grau semiúnico. Uau! Isso é insano! Mesmo que não tenha sido nada inesperado, todos aplaudiram em voz alta depois de ver sua nota subir, porque este foi o momento lendário da mais jovem guardiã de grau semiúnico da história. Para ser honesto, Maria já era tão forte quanto uma classe única, mas os requisitos para ser considerado uma classe única eram ligeiramente diferentes para demônios e guardiões. Além disso, também era extremamente raro que os demônios se tornassem guardiões. Então os padrões não eram muito claros. Ao final do anúncio de ajuste para os alunos do segundo ano ao lado de Mari, a multidão se agitou talvez pensando que a cerimônia estava quase acabando, mas infelizmente para eles ainda não havia acabado. Agora estaremos citando os nomes dos alunos calouros que participaram ativamente na redução da magnitude do incidente ocorrido no laboratório junto com a estudante Mari. A multidão zumbiu em resposta. O incidente do Rei da Montanha de Ferro era conhecido por ter sido extremamente perigoso, mas a fera nunca saiu do laboratório, então havia poucas coisas conhecidas sobre o incidente. Havia muitos segredos ocultos sobre o assunto, incluindo o Rei da Montanha de Ferro e a traição de Fermac Daman. Do Departamento de Magia, Yuel e Creneu Luden. Do Departamento de Cavaleiros, Alicia Arden, do Ron Arske. Um por um, os personagens calouros nomeados subiram ao palco. Eles não ficaram surpresos nem nada porque já haviam recebido uma carta de antemão. Já eram 4 calouros que estavam sendo promovidos de série na cerimônia de adaptação do primeiro semestre. Foi definitivamente sem precedentes e foi, portanto, recebido por uma discussão acalorada. E por último, Corinne Locke. Ao ouvir meu nome, subi com confiança ao palco. O corpo falso do meu mestre, Eril Kazar, esteve no palco apresentando novidades sobre nossa promoção. Levando em consideração suas conquistas até o momento e sua dedicação no laboratório, os alunos Suel, Cranel, Alicia e Doron serão oficialmente promovidos da segunda série para a semi-série 1. Foi uma promoção sem precedentes. Com isso, nossa série também conquistou o extraordinário recorde de ter 4 alunos da semi-primeira série e nenhum na segunda série. E por último, o estudante Corinne Locke. Era um guardião da quinta série, mas meu nome foi finalmente chamado. Houve um acordo que fiz com meu mestre. Olhando para suas lutas notáveis e suas conquistas excepcionais, e com as recomendações de 3 pessoas, Presidente Eril Kazar, Professora Senor Josepine Clara e Professora Amon Weij, proclamamos sua promoção ao grau 1. Anúncios por PubFuture, o que? Grau 1, ele entrou na quinta série e passou para a primeira série em apenas um semestre. Como isso faz sentido? Corinne Locke. Cavaleiro de grau 5-maior cavaleiro de grau 1. Foi uma nota dada após algumas negociações por baixo da mesa com a Guardiã Alliance. Finalmente, eu agora tinha mais poder social e o direito de criar uma guilda de guardiões. Afinal, Ikile THE Player of THE Academy Capítulo 56, Suspeito. 1. Minha transferência para Cavaleiro de grau 1 foi recebida com uma resposta extremamente negativa. Uma promoção em altíssima velocidade da quinta série temporária para a primeira série em apenas um semestre era ridícula e sem precedentes. A força de um guardião dependia muito do talento inato.
A crença comum era que os alunos que entravam na academia na quinta série não eram todos talentosos, e apenas aqueles acima da terceira série eram considerados talentosos, com um futuro decente à sua frente. Era raro até mesmo aqueles alunos da terceira série chegarem à primeira série em suas vidas, e ainda assim eu subitamente subi da quinta série, os alunos sem talento, para a primeira série. Então era natural que as pessoas discordassem veementemente. Como isso é possível? Isso não faz sentido. Corinne Lorque é o cara que lutou contra a senhora Lunia durante o exame provisório, certo? Mas mesmo assim, deveria ser impossível para ele se tornar o grau 1 em um instante só por causa disso. Nunca tivemos nada assim acontecendo antes. Honestamente, reclamações como essa certamente surgiriam mesmo se eu tivesse sido promovido para Semi-Série 1. Anúncios por PubFuture. Seja qual for o caso, eu era um cavaleiro que passou perfeitamente na avaliação de grau para um semi-grau 1, ajudou a lidar com o rei da montanha de ferro e lidou com o traidor, Fermac Daman, cara a cara. Todos os professores que tinham conhecimento dessas informações restritas pareceram convencidos com minha promoção, o que intrigou ainda mais os alunos e demais professores. Uau, senhor, isso é ótimo! Alicia disse surpresa enquanto me observava subir no palco. Ela também não esperava que eu fosse direto para a primeira série de uma só vez. Achei que você estaria na semi-primeira série. É por causa daquilo? Ela perguntou enquanto insinuava secretamente sobre o incidente de Fermac. Esse é um segredo. Oficialmente, esta promoção para o grau 1 é por causa do incidente do Rei da Montanha de Ferro. Minha mestra Irin e Lady Josephine pareciam esperar esconder a traição de Fermac por enquanto. Foi parcialmente para diminuir a velocidade da notícia de sua morte chegando a Baltazar, mas também para evitar que o caos se espalhasse. Por causa disso, os únicos superiores que sabiam da traição de Fermac Daman eram Erin Danua, Lady Josephine e, por último, Dina Grandeia, a presidente da Southern Guardian Alliance. Com a concordância dessas três pessoas, conseguia direto para a primeira série, embora devesse parar na semi-primeira série. O mais importante era o direito de um guardião de grau 1. Este era o mais importante. O direito de guardião de grau 1 era algo que só estava disponível no terceiro ano do jogo, e mesmo na última iteração, era algo que mal colocamos as mãos no segundo ano. Era algo que teria um grande impacto no futuro. Afinal, os membros da minha guilda de guardiões me farão ter mais influência dentro da aliança. Será perfeito se Mari puder participar também. Se a maga de grau semi-único, Mari, ou a candidata sucessora da família Arden, Alicia, se juntassem à minha guilda, até mesmo a sede da aliança não seria capaz de ignorar minhas palavras. Isso se traduziria em autoridade, e mais autoridade significava que haveria mais coisas que eu poderia fazer no futuro. Isso me permitirá colocar minhas mãos em um poder que era impensável para meros estudantes. Mesmo ao assistir às lendas heroicas de Aran, e considerando a última iteração, esta foi a primeira vez que o poder social do jogador aumentou tão cedo. Por enquanto, acho que preciso entrar em contato com esses três primeiro. Renia, a garçonete de um bar, e os irmãos lobos, Ren e Ron. Deixando de lado Renia, a garçonete, os irmãos lobos eram parentes do grupo hostil que agia em segredo dentro da cidade de Mercarva, então tive que lidar com eles antes do festival. É feriado agora. O que vocês vão fazer? Após a cerimônia, a maioria dos alunos estava saindo do estádio enquanto os conhecidos calouros se reuniam em um só lugar. Ganhar dinheiro. O primeiro a responder foi Doron. Isso era exatamente o que se esperaria dele. Eu vou para as terras de outros druidas. Afinal, mantivemos contato com poucos de nossos parentes. E o El, que havia perdido sua terra natal das feras demoníacas, parecia estar planejando procurar outros druidas. Eu estou indo para casa. Inscrevi-me para um estágio na Torre dos Magos neste feriado. Jaeger estava voltando para casa enquanto Larco fazia estágio na torre. Ouvi dizer que foi difícil. Eu irei para o oeste. Aparentemente eles estão planejando demolir um antigo castelo. Será o melhor lugar para fazer um novo núcleo. Parecia que Creneu iria buscar alguns materiais de golem. A julgar pelo quão sombrio ele parecia, alguém poderia pensar que ele era do tipo que ficava escondido em seu quarto em casa, mas ele era mais diligente do que se poderia esperar. Acho que tenho que voltar para casa. Vovô estava procurando por mim. A próxima foi Alicia. Então ela estava voltando para a família Arden, hein? Bem,
Agora que Niarden proclamou que não tocaria em Alicia, ela não deveria passar por nada perigoso em casa. Bem, boa sorte. Para onde você vai, Sr. Corin? Você vai voltar para casa? Não. Na última iteração, voltei para casa neste feriado confiando nas memórias de Corin Lorque e descobri que não havia ninguém em casa. Aparentemente, eles estão viajando em família. Sem mim. Oh. Devido a erros postais, a carta chegou 3 dias após o início do feriado na última iteração, por isso tive que sofrer sem motivo. Eu vejo. Quando eu disse a ela que não voltaria para minha cidade natal, Alicia começou a mexer os dedos e abaixou a cabeça antes de fazer uma oferta. Nesse caso. Você gostaria de vir comigo? Para sua casa? É assustador ir sozinho. Era razoável que ela estivesse com medo. Nada aconteceu no jogo, então não deveria haver problemas, mas eu conseguia entender por que Alicia estaria tão assustada. Infelizmente, tenho coisas para fazer no sul, então acho que não posso. O sul? Vamos lá juntos da próxima vez. Quero visitar o Oriente quando tiver tempo. A casa de Alicia ficava no leste. Não estava em outro continente, mas ainda estava bem longe do sul. Por que você tem que ir para o sul? Há um lugar que preciso ir porque alguém me disse para dar uma olhada naquele lugar. Sebastian Duque, que conheci na grande biblioteca no início do semestre, me disse para dar uma olhada no escritório de seu castelo. Este feriado deve ser o melhor momento para uma visita. Corri e mentiu. Maria gritou enquanto corria para minha distância. Parecia que ela finalmente havia terminado de se despedir de seus amigos. Senhor Mari. Parabéns pela sua promoção ao grau semiúnico. Parabéns pela sua promoção na primeira série também, Corin. Se for você, você poderá facilmente subir ainda mais. Com um sorriso brilhante no rosto, Mari me entregou algumas batatas fritas como comemoração. Ela ainda tinha mais batatas, parecia. A propósito, Corin. Você está indo para o sul? Você ouviu isso? Por acaso, é claro. Não estávamos um pouco longe para ser por acaso. Foi por causa de suas características físicas como vampira. Vamos juntos então. Junto? Minha casa também fica no sul. Então por que não? Se estivéssemos indo pelo mesmo caminho. Acho que não há razão para não fazer isso. Assim, ficou decidido que minha viagem ao sul desta vez será com Mari como companhia. Certo, Yuel. Você pode me fazer um favor? Você tem algo a me perguntar. Que surpresa. O que é? Sim. Se acontecer de você conhecer outros druidas, você pode perguntar por um lugar chamado Findias. Será ótimo se você também puder procurar por um druida chamado Skias. Vou tentar. Findias. O lugar que escondia o sol, Claion Solais, sob a proteção do druida Skias. Contanto que eu pudesse colocar minhas mãos naquele item que era um dos 4 grandes tesouros, eu seria capaz de arruinar muito os planos de Tatis Valtazar. Mandrágora dourada. Pode ser mais fácil do que o esperado se usar isso. Foi esmagado durante a luta contra o Fermac, mas tudo bem, pois ainda poderia usar a mandrágora dourada de outra forma. Após a cerimônia, me despedi dos meus amigos e parti com Mari. Logo, chegamos à estação de carruagens mágicas indo para as cidades do sul da Academia Merkava e nos deparamos com inúmeras carruagens. As carruagens deste mundo eram completamente diferentes das carruagens usadas na Europa durante os tempos medievais. Esses grandes dispositivos de transporte que se moviam com o poder de um cristal de mana tinham 12 rodas especialmente criadas, cada uma com 1 metro de espessura e até 7 metros de altura. Era quase tão grande quanto 2 ônibus de 3 andares juntos. Era um meio de transporte amplamente utilizado no jogo que permitia viagens rápidas entre cidades, mantendo um toque de fantasia. Corin. Eu peguei a comida. Mari disse enquanto trazia as refeições do primeiro andar da carruagem. A refeição em si não foi tão ruim, embora a carruagem às vezes fosse bastante acidentada. Após 4 horas, chegamos a uma plataforma de transporte que era semelhante a um centro de serviços. Partiremos novamente em 1 hora, certo? Ouvi dizer que eles estavam vendendo dons na plataforma. Você quer experimentar isso? Devemos nós. Estávamos voltando para a carruagem mágica depois de uma refeição leve quando encontrei novos passageiros embarcando na carruagem. Novos passageiros, por favor,
Dirigiam seus bancos traseiros do segundo andar. Eram clientes que trocavam de carruagem no meio. Com licença, a carruagem passando. Os novos passageiros percorreram o vagão até os assentos designados. Eles pareciam homens ágeis. Oh não! Soltei um suspiro depois de vê-los, e Mari fez uma pergunta com a cabeça inclinada depois de ver isso. Há algo de errado? Não, nada. Levaríamos 9 horas para chegarmos à próxima plataforma, certo? Que tal você dormir um pouco primeiro, Sênior? Talvez eu deva. Como a carruagem não para nem à noite, tivemos que dormir na carruagem em movimento. Algo iria acontecer no caminho, então dormir agora era melhor do que dormir mais tarde. Depois de dormir cerca de 4 horas, acordei e senti algo apoiado em meu ombro. HNN foi Maria. Maria estava descansando a cabeça no meu ombro, enquanto soltava um suspiro suave durante o sono. Cachorro. Em resposta ao meu chamado, um grande cão de sangue revelou-se da sombra de Mari. Outros passageiros teriam ficado assustados se o vissem, mas era no meio da noite com a maioria dormindo e as luzes também estavam apagadas, portanto não causou nenhum caos. Vamos nos livrar de algumas moscas antes que sua mãe acorde. Uau! Chocalho ao ouvir as rodas da carruagem que atravessava a estrada há horas, já que abriu os olhos. Ops! Ele deveria fingir que estava dormindo, mas acabou adormecendo. Mas uma pergunta apareceu em sua mente. Seu parceiro Rock deveria tê-lo acordado na hora certa. Ele também estava dormindo. Rocha. Pedra. Ele não estava aqui. O parceiro que deveria estar sentado ao lado dele havia sumido. Talvez ele estivesse no banheiro. Levantando-se de seu assento, Jaque deu a volta na carruagem em busca de seu parceiro desaparecido, mas não conseguiu encontrá-lo. O que? Para onde foi esse idiota? Jaque voltou-se para o relógio de bolso e percebeu que já era hora. Mesmo que Rock não estivesse em lugar nenhum, ele ainda teve que enviar o sinal sozinho. Ele imediatamente foi para o assento do canto, abriu a janela e ligou sua lanterna mágica. Ele repetidamente ligou e desligou. Assim, ele enviou o sinal algumas vezes, mas nada aconteceu. O que? Este não é o lugar certo. A carruagem já estava acelerando por uma planície vazia, rodeada por nada além da natureza. Se eles rapidamente roubassem tudo que havia dentro e esmagassem as rodas, levaria 2 dias para que as notícias chegassem aos agentes de segurança pública próximos. Certo. Já que era membro de ladrões de carruagens. Seu trabalho era embarcar na carruagem e fingir ser um passageiro antes de enviar um sinal para seus amigos do lado de fora. Tipo, porra. O que está acontecendo? Houve problemas com o plano. Uma delas era que seu parceiro, Rock, não estava à vista, e a outra era que seus amigos, que deveriam estar seguindo cuidadosamente por trás, não estavam respondendo aos seus sinais. Esses retardados. Eles não adormeceram nem nada, certo? Na verdade, foi bastante convincente porque ele também estava dormindo até então. Mas, não. Eles estavam tomando café e estavam todos bem acordados. Uac! Quando percebeu a voz repentina, seu pescoço já estava sendo agarrado por alguém. Swish! Sem sequer ter tempo para gritar, já que foi puxado para fora da carruagem pela janela. Depois de descer da carruagem num piscar de olhos, ele olhou para aquele que segurava seu pescoço. Olá! Na terra árida das trevas, a voz do homem sob o luar lembrava a voz uivante de um lobo. Quem é você? O que você quer dizer com Quen? É claro que sou um Sirknit, que está aqui para pegar ladrões malvados. Cavalheiro. Uk. Espere. Senhor. É um mal-entendido. Entendendo mal minha bunda. Eu vi seus rostos na última iteração também. O que você? Foi então. Uma figura humanoide arrastava algo com um grunhido. Após uma inspeção mais detalhada, Jaque percebeu que mais de 20 homens estavam amarrados e sendo arrastados por uma fera demoníaca vermelha. Eles certamente eram seus amigos. Rock, que havia desaparecido da carruagem, também estava na mistura. Besta demoníaca. É familiar. Não se preocupe com isso. O homem com uma atmosfera selvagem chutou Jaque pelo queixo e o fez desmaiar, e amarrou junto com os ladrões de carruagem antes de contar a fera vermelha. Amarre esses caras e coloquem esta placa ao lado deles. Os agentes de segurança irão buscá-los no caminho quando os encontrarem. Uau! Ah, estou com tanto sono. Por que tenho que fazer isso no meio da noite?
Depois de um bocejo, o menino avançou e imediatamente alcançou a carruagem distante. Quando a luz do sol da manhã começou a brilhar através das cortinas da janela, Maria espreguiçou-se bastante e levantou-se. Que é útil. Já fazia um tempo desde a última vez que ela ficou sentada por tanto tempo, então seu corpo estava muito lento mesmo depois de dormir, e seu ombro estava com mais dor do que o normal. A dor no ombro não era novidade, então ela estava prestes a ignorá-la, mas por algum motivo, seu ombro direito estava mais pesado do que o normal, como se algo estivesse apoiado nele. Ah! Virando-se para o lado, Mari percebeu que era Corin. O menino estava apoiando a cabeça no ombro dela enquanto dormia, sem nem saber que já era de manhã. Devo acordá-lo? Espere um segundo. Existe algum motivo para se preocupar em acordá-lo? O dia a dia do menino era tão árduo quanto o de um fazendeiro que ia todos os dias para a fazenda. Construir resistência, praticar lanceiro e pesquisar na grande biblioteca. Era muito raro ele ter algum dia de folga. A razão pela qual ela o convidou para ir à casa dela depois de saber que desta vez ele estava indo para o sul foi porque ela queria proporcionar-lhe boas férias na casa dela. Então era correto acordar alguém assim quando ele estava dormindo tão profundamente? Não. Claro que não. E daí se meus ombros doerem um pouco? Com seus padrões éticos maravilhosos, Maria decidiu sacrificar seu ombro em benefício de outra pessoa. Não havia um único motivo oculto por trás disso. Sim. Foi uma consideração generosa da parte dela, sem nenhum milímetro de segundas intenções. Tum-tum. Mesmo que seu coração estivesse batendo forte, ela decidiu ignorar. Movendo os olhos trêmulos, ela olhou para os cabelos de Corin que tocavam sua bochecha. Estava muito desgrenhado porque era de manhã mas... Espera, desgrenhado. Não consegui me lavar hoje. Essa foi a desvantagem inevitável das viagens de longa distância com uma carruagem mágica. A menos que você descesse no meio de uma das plataformas, não havia como se dar ao luxo de lavar o cabelo ou tomar banho. Claro, isso era algo que se aplicava a todos os passageiros dentro da carruagem, incluindo Corin Luke. No entanto, era um grande problema para a garota que estava profundamente apaixonada e era um problema com o qual ela não conseguia se comprometer. Cachorro. Em resposta à voz apressada da garota, um grande cão de sangue apareceu em sua sombra. Uau! Fique quieto. E se ele acordar? Uau! Você pode ir até minha bolsa ali. E pegar um creme iluminador e um pouco de perfume. E para o perfume. Me dê um que seja um pouco mais grosso que o normal. Mari tentou pegar sua bolsa, mas rapidamente puxou a mão para trás depois de ouvir Corin dizer MHMM, como se estivesse prestes a acordar. Cachorro. Se apresse. Em vez disso, ela lançou um olhar desesperado para Dogo. Uau! Ao ver sua mãe, Dogo não pôde deixar de balançar a cabeça. Cachorro. Como você pode dizer algo tão cruel? A voz da garota era tão suave que sua reclamação foi abafada pelo ruído de fundo. Quando chegamos à segunda plataforma, abri os olhos e vi várias outras pessoas que também estavam acordando do sono. Ah, Corin. Você acordou. Oh. Eu estava encostado no seu ombro? Desculpe. Não. Tudo bem. Isso não é nada, então você não precisa se preocupar com isso. Bem. Obrigado. Parecia que ela era uma garota tão legal, que nem sabia dizer não. Eu tive que ter mais cuidado a partir de agora. Farejar. Sênior, você está usando perfume. HMMM. O que você quer dizer? Acho que você cheira um pouco diferente hoje. Você não sabe disso, hein? Esse é o cheiro de batata. Se você tiver batatas suficientes, seu corpo começará a sentir esse cheiro. Isso não é muito falso, não importa como você veja. Claro. Se você diz, Corin. Você acha que estou mentindo? Não, claro que não, tio. Hugo. Sorri antes de mudar de assunto. Tio. Finalmente é hora de tomar um pouco de ar fresco. A primeira plataforma em que descemos era como um centro de serviços que você veria frequentemente nas rodovias, enquanto essa plataforma tinha uma pequena vila ao seu redor. Pessoas que se reuniam para vender alimentos e itens aos passageiros e técnicos que estavam aqui para cuidar das carruagens reuniram-se uma a uma e acabaram formando uma pequena aldeia.
Estou com um pouco de fome agora. Devemos ir comer alguma coisa. Eu conheço alguns lugares bons. Você esteve aqui com frequência. Afinal, este lugar é a nossa estação de transferência. Uma estação de transferência. Este lugar ficava na entrada das planícies do sul. Transferência era, portanto, uma palavra bastante estranha porque todas as carruagens que passavam por este local tinham que parar na maior cidade do sul, River City, o que demorava mais 8 horas na carruagem. Se você ver ali, lá está a estação de transferência que vamos usar. Maria estava apontando para um terreno vazio administrado por dezenas de trabalhadores ocupados andando. Algo diferente, eu acho, seria que houvesse Wyverns amarrados no lugar. Essa é uma zona de pouso de Wyvern. NN. Estaremos indo direto para casa em um Wyvern. Ah, entendo. Wyverns era um método de transporte que usei com bastante frequência, mesmo na última iteração. Era tremendamente mais rápido que as carruagens e era apenas um método estritamente melhor para se deslocar pelas planícies do interior subdesenvolvido. No entanto, o custo de contratar um cavaleiro Wyvern era incrivelmente caro, por isso não podíamos usá-lo com muita frequência. Se estivéssemos nos movimentando em grupo, teríamos que contratar 2 ou 3 cavaleiros Wyvern de uma só vez, e isso era muito caro. Houve um tempo em que tivemos que resolver uma situação extremamente urgente e tivemos que contratar um esquadrão de 12 Wyverns para transportar todos os membros do nosso grupo. Caramba, até mesmo o Sr. Park ficou chocado com o preço disso. Quanto custa aqui? Uma viagem só de ida custa cerca de 30 moedas de prata, certo? Não. Não. Minha família nos enviará um Wyvern. Porque eu sempre pego um aqui. Uau! Sua família possuía um Wyvern? Olhando para trás, Mari pertencia a uma família de agricultores. Eu ouvi como alguns fazendeiros ricos que tinham um enorme pedaço de terra usavam Wyverns para regar as plantações. Foi assim que regou as plantações como um durão, usando Wyverns. Senhor Mari. Você disse que era de uma família de agricultores, certo? NN. E quanto a isso? Como você também tem um Wyvern, presumo que você possui um grande pedaço de terra. Isso está correto. HMM. É bem grande. Ela coçou a bochecha de vergonha. Como ela não era do tipo que costumava se gabar de ser rica, ela parecia tímida em se gabar de sua riqueza. Por favor, desculpe-me se isso é desrespeitoso, mas qual é o tamanho da sua terra? Ouvi como as pessoas regavam as plantações usando Wyverns, mas para mim parecia uma história de outro mundo. Eu não sei exatamente. Talvez cerca de 2 milhões? 2 milhões? Uau, tio! Isso é louco. Eu morava em uma casa com menos de 50 metros quadrados quando estava na Terra. 2 milhões de metros quadrados? Isso é ridículo. 2 milhões de metros quadrados. Era um terreno tão insondável que eu nem conseguia imaginar o quão grande era. Parecia que Maria era incrivelmente rica. Anúncios por PubFuture. 2 milhões de metros quadrados? A unidade é um pouco diferente. HMM. Não são metros quadrados. São hectares. HNNN? 2 milhões de hectares. Então, aproximadamente 20 bilhões de metros quadrados. Enquanto minha mente girava em círculos com aquele conjunto absurdo de números, um esquadrão de Wyverns se aproximava da zona de pouso à distância. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos. Solem irmãos.